Pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora e hoje eu vou compartilhar com vocês como personalizar o caderno Brochurinha. Eu já estou aqui no Pixellab e eu vou começar configurando meu arquivo. Vou deixar ele branquinho, nos 3 pontinhos aqui em cima escolho o tamanho da imagem. Vou deixar 2100 por 2970 e essa medida será a folha A4, tá bom, pessoal? Eu vou vir aqui no maisinho e da galeria, eu já tenho na minha pastinha as imagens selecionadas. Eu vou escolher a régua guia, aplico no tamanho que ela está, no menu aqui do meio, eu vou deslizar pelo menu, escolher o tamanho relativo e deixar em 100% e aplico. Vou utilizar a posição relativa e me certificar de que está centralizado e aplico, tá bom? Aqui no ícone da camada eu já vou usar o cadeadinho para bloquear essa minha régua aqui atrás. Vou no maisinho e vou inserir uma forma. Esta minha forma, ela não terá preenchimento, então eu vou deixar a opacidade em 0, não terá cor, terá a largura do contorno 1 e a cor eu vou deixar no azulzinho mais escuro aqui. E clico em OK, tá bom? Então eu fiz um quadradinho com uma linhazinha bem fininha. Vou utilizar a posição relativa, vou jogar lá no canto e lá em cima e aplico. Meu caderno brochurinha ele tem 14 centímetros de largura e no comprimento aqui na altura ele tem 20 centímetros e meio. Eu vou deixar na medida e vou utilizar a posição relativa, vou centralizar na minha folha e vai ficar assim essa forma só com o contorno. Eu vou lá no maisinho, vou inserir outra forma. Essa forma eu vou deixar com a cor do preenchimento no tom de azul. Vou aplicar, vou utilizar a posição relativa. Vou jogar lá em cima e lá no canto. Feito isso, eu vou definir aqui em 18 centímetros de largura e 24 centímetros e meio na altura. E vou utilizar a posição relativa e vou centralizar também, tá bom? Aqui em camadas eu já vou alterar essa camada da forma azul para baixo da que tem o contorno somente, tá bom? Vai ficar desse jeito, eu vou bloquear as duas e volto aqui para minha arte. Volto para o maisinho e em formas eu vou escolher uma forma retangular bem estreita e eu vou deixar ela numa cor amarelinha e aplico. Vou utilizar a posição relativa, vou jogar lá pro canto e lá em cima e vou deixar aqui na altura os mesmos 24 centímetros e meio, tá bom, pessoal? Vai ficar do tamanho da outra forma. Vou voltar o meu zoom, vou centralizar aqui na minha página e vou diminuir manualmente aqui a espessura desse meu retângulo. Vou utilizar a posição e vou deixar mais aqui, ó, nessa região para fazer um detalhe na capa do meu caderno. Aplico, aproveito que essa forma está selecionada, deslizo pelo menu, escolho textura. Aqui da minha galeria eu tenho uma textura amarelinha já quadriculada. Bom, vou utilizar ela mais retangular também, aplico e ficará desta forma. Aqui em camadas está aqui o meu retângulo fininho, vou deixar ele na parte de cima realmente. E aqui em camadas eu vou bloquear também essa imagem. Volto lá para minhas formas e vou inserir mais uma forma. Essa forma vou deixar azulzinha claro e aqui em textura eu vou escolher o fundo de triângulos azul claro também. Vou deixar ele mais retangular e aplico. Essa minha forma eu vou fazer a mesma coisa, vou jogar lá no canto e lá em cima e vou definir a altura dela com 24 centímetros e meio e ela vai ficar posicionada mais ou menos aqui. Então vou centralizar primeiro, vou ampliar um pouquinho para o lado e vou utilizar a posição para jogá-la bem próximo da área azul, bem na margem do azul, desta forma. Aqui ela ficou um pouco curta demais, né, pessoal? Vamos trazer um pouquinho mais para cá. Centralizar, utilizar a posição e fazer o ajuste desse fundo azul mais claro nesta posição. A camada desse fundo azul mais claro, ele está azul mais claro, por isso que eu defini a cor antes, tá bom, pessoal? Eu vou jogar atrás, eu levei esse desenho para trás e essa é a estética do meu desenho, tá bom? Aqui em camadas eu vou duplicar essa parte azulzinha e eu vou alterar a textura dela. Então essa forma ela não terá mais esse fundo de triângulos e sim esse quadriculado. Eu vou virar para ele ficar mais na vertical, aplico, vou utilizar a posição relativa e vou centralizar também e vou utilizar a posição para posicionar bem próximo ao azul mais claro e ao azul mais escuro, tá bom? Apliquei, vou deixar mais ou menos aqui no meio, vou em textura, vou aumentar um pouquinho a escala para ele ficar mais quadriculadinho e aplico, tá bom? Com essa forma selecionada, eu vou aqui para máscara
Na máscara, eu vou habilitar a máscara, tem a opção fora e dentro, eu vou deixar dentro. Tudo que está dentro desse formato que eu estou mexendo aqui vai sumir. Eu vou fazer uma ondulação nessa arte. Essa ondulação, pessoal, ela segue o mesmo estilo da outra arte que nós fizemos para desenvolver as etiquetas. Por isso que eu já estou seguindo esse mesmo padrão de fundo, tá bom? Deixei na posição que eu gostaria essa máscara, aplico. Vai ficar assim. Eu já vou bloquear essas camadas para elas não ficarem se movendo. E agora da minha galeria eu vou trazer o personagem para posicionar na minha arte. Se você não viu o vídeo anterior com as etiquetas personalizadas para lápis, eu vou deixar aqui em cima no card e na descrição desse vídeo para vocês acessarem, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Então este vídeo é a continuação da personalização do materialzinho do tema Rainbow Friends, tá bom? Então eu vou posicionar aqui mais ou menos da forma que eu gostaria esse personagem, aplico, ele vai ficar ali. E agora eu vou para a ferramenta de texto. Antes disso, pessoal, eu vou trazer essa parte amarelinha para frente, mas não para frente do bichinho, só para aparecer aqui atrás dele. E eu já posso bloquear também a imagem do personagem roxinho, tá bom? Agora vamos para a ferramenta texto e eu vou inserir o texto com o nominho e a série. Inserir o nominho, eu já vou alterar a cor. Vou deixar no tom de preto, aplico, deslizo aqui pelo menu, já vou escolher a fonte que estará em minhas fontes e a fonte para o nominho será essa daqui. E clico em OK. Vou fazer uma cópia desse texto e vou inserir o restante. Para o sobrenome eu vou escolher outra fonte aqui em minhas fontes, eu vou escolher essa fonte aqui. Seleciono e clico em OK. E eu já vou modificar aqui um pouquinho o tamanho desse texto. Vamos reduzir ele e ampliar a caixinha para o lado aqui. Tá ficando assim. Eu vou duplicar esta que tem o sobrenome, dupliquei esse texto que tem o sobrenome e vou editá-lo e colocar a série. Coloquei a série também, eu vou deixar um pouco maior que o sobrenome e o nome um pouquinho maior também. E vou utilizar a posição relativa para centralizar esses nomes e sobrenomes. Fiz a organização do texto, eu já posso vir aqui em camadas, habilito aqui embaixo a seleção e vou fazer a mesclagem do texto que contém o nome e a série, tá bom? Vou clicar nessa opção aqui do meio e vou mesclar, OK. Feito isso, agora eu consigo manusear melhor aqui o meu texto e eu vou diminuir ele um pouquinho. Aproveito que esse texto está selecionado, eu vou alterar o contorno dele. Vou habilitar e vou deixar no número 8, na corzinha branca mesmo, tá bom? E aplico. Aqui na parte de baixo, pessoal, eu também vou inserir a palavra agenda. E eu vou configurar com a mesma letra que eu utilizei para escrever o terceiro ano. Pessoal, também inseri o nome e agenda e formatei da mesma forma que eu fiz com o nome aqui em cima, tá bom? Agora eu vou vir em camadas, pessoal, e vou habilitar a seleção, vou selecionar tudo que compõe o fundo, menos o personagem e os nomes e a última que é a régua guia, tá bom? E vou mesclar. Feito a mesclagem, eu vou só posicionar novamente a camada para baixo. E agora eu tenho aqui o meu fundo já mescladinho. Eu vou fazer uma cópia desse fundo. Ele vai aparecer aqui na frente de todos os itens. Eu vou posicionar centralizado também. Então eu posso salvar no meu projeto essa imagem que contém só um fundo. E depois eu salvo a imagem do projeto que contém a arte da frente da minha agenda. Na parte de trás que eu escondi aqui agora, eu não vou deixar nenhum personagem, só a sequência do fundo. E esse fundo aqui, pessoal, eu vou rotacionar ele para ele ficar espelhado. Eu vou deslizar pelo menu, vou escolher a rotação 3D, no eixo Y eu vou mudar para 180, tá bom? E depois eu vou colar uma folha na outra, aqui em cima da partinha azul, para disfarçar a emenda, tá bom? Então por isso que eu espelhei, para ele dar continuidade aqui no fundo que eu estou utilizando, tá bom? Feito isso, a nossa arte ficou prontinha e combinando com as outras etiquetas que nós fizemos, tá bom? Agora nós vamos lá para a impressão e para a montagem dessa capinha no caderno, tá bom, pessoal? Vem comigo. Fiz a impressão, pessoal, agora eu vou cortar com o estilete e com a régua. Pessoal, se você tiver impressora A3, é legal, você não precisa daí separar a sua imagem, você pode mantê-la juntinha, tá bom? A impressão eu fiz no papel adesivo, tá bom, pessoal? Assim vai facilitar na hora da colagem na capa. Depois que nós refilamos, né, tiramos o excesso, eu vou destacar a folhinha, só um pedacinho, desta forma. Eu vou usar essa marcação aqui de referência para juntar as folhas, tá bom?
transformei em uma folha só, né? Agora eu vou utilizar para fazer a laminação simples o filme adesivo transparente, tá bom? Então eu vou destacar um pedacinho, como eu fiz anteriormente. Vou adicionar sobre a minha arte. Agora eu vou utilizar um paninho desses descartáveis para auxiliar, para eu ir alisando conforme eu for removendo o liner, tá bom? Conforme eu for puxando o papel que protege o adesivo, eu vou passar o paninho. Feito isso, eu protejo o meu papel impresso e vou passar a espátula. Agora eu vou remover esse excesso do adesivo transparente que ficou. Removi o excesso do adesivo transparente que ficou. Agora na minha arte eu tenho essas linhas e eu vou dobrar exatamente onde está passando essa linha, tá bom? Todos os lados. Fiz a dobra em toda a marcação que continha na minha arte, em todas as linhas, e ficou assim, ó, bem dobradinho. E antes de posicionar o meu caderno, eu vou dar um tiquezinho aqui com o estilete nessa região. E agora eu vou verificar a parte da frente da minha capa, pra gente não se confundir, porque tem o detalhe da folha. Esse é o caderno brochurinha, ele tem 30 folhas e o tamanho dele é 14 por 20. Ele tem 14 centímetros e na altura, pessoal, ele tem 20 centímetros e meio. Então ele é um pouquinho maior do que essa medida aqui, ele tem meio a mais, tá bom? Então por isso que eu já fiz a minha arte com esse meio centímetro a mais, senão ia ficar com 20, ia ficar mais curto aqui, tá bom? Agora nós vamos posicionar a nossa capa bem alinhadinho a nossa marcação, a nossa dobra aqui, ó. Vamos utilizar a nossa dobra como referência, tá bom? E não vou mover mais, vou segurar, vou destacar um pedaço do meu adesivo, abrir o meu caderninho no meio, vou deitar o meu caderno dessa forma aqui, para ele já fixar nessa primeira parte que eu destaquei. E agora eu vou destacar o restante. Já vou pressionando o caderno. Tirei a primeira parte do adesivo. Agora eu vou fazer o mesmo aqui nessa outra parte. Eu vou destacar e vou posicionar. Vou começar destacando aqui por baixo. Vou tirar essa parte. No meio do caderno, vou pressionar. Bem pressionadinho. E vou deitando aqui, ó. Tá bom? Eu vou cortar um pedacinho desse liner que eu destaquei do adesivo, vou colocar aqui, só para ele não grudar na minha base, essa parte mais brilhante para baixo. Vai ver dessa forma, assim não gruda na minha base aqui. Então tem os dois lados, né, o fosco e o mais brilhosinho. Vou deixar do lado brilhosinho, que é o que protege o adesivo. Vou fazer isso. Agora eu vou tombar o meu caderno para verificar como é que tá o outro lado. Vou passar o meu paninho que desliza mais fácil e me certificar que não tem bolhas, que não enrugou essa capa, tá bom? Então ela ficou bem posicionadinha aqui conforme a minha marcação. Vamos virar do outro lado. Vou tirar essas proteções que eu deixei só para não grudar na base. E agora nós vamos cortar o excesso das pontinhas, tá bom? Desse jeito assim. Essa área entre o adesivo e o caderno, pessoal, deixa aqui uns 5 milímetros, tá? Bem pouquinho, então é bem pouquinho, não precisa colar muito esse corte perto do caderno, tá bom? Para poder fazer o acabamento depois. Então vou tirar dos 4 lados. Prontinho aqui. Feito isso, eu já posso colar as partes do caderno. Essa parte aqui que eu cortei, eu vou deixar ela um pouquinho menor. Deixar ela aproximadamente com 5 milímetros, para eu poder virar essa parte aqui, ó, dentro desse vão. Eu já posso virar dentro desse vãozinho aqui. Desse lado a mesma coisa, eu tenho esse vão, que o miolo do caderno ele não é colado na capa. Então eu vou abrir esse vão e vou empurrar esse adesivinho para fazer esse acabamento aqui, bem no meio do caderno, tá bom? E agora eu vou virar o restante para fixar. Eu posso até diminuir essa margem aqui, tá, pessoal? Se for da sua preferência diminuir essa margem, mas eu vou deixar do jeito que está. Vou fixar bem aqui nessa parte e depois eu vou virar.
Aqui no cantinho eu posso empurrar essa parte aqui, ó, esse bico. Posso vir e empurrar ele para cá, ó, desse jeito. Pra ele dar um acabamento melhor ali. E aqui eu colo também. E vai ficar assim, pessoal. Frente e o verso do nosso caderninho bem bonitinho. Aqui atrás é opcional, você pode colocar algum desenho. Eu não quis deixar com desenho nenhum, tá bom? Aqui dentro eu não vou fazer acabamento nenhum, vou deixar assim mesmo. Mas se essa região aqui te incomodar, você pode vir com um papel offset ou adesivo mesmo e fazer a colagem de um papel em branco ou impresso aqui na contracapa, tá bom, pessoal? Tanto aqui na frente como aqui na parte do fundo, mas eu não vou fazer acabamento nenhum, vou deixar assim mesmo, tá bom? Então ficou assim, ficou bem bonitinho, bem acabadinho, e eu já aproveitei e já fiz o outro modelinho do caderno. Esse modelinho eu fiz de outra forma, ele ficou com um vinco aqui. Eu não gostei desse formato, então por isso eu desenvolvi esse outro formato aqui. Mas também ficou bonitinha a arte, ficaram bem acabadinhos os dois cadernos, tá bom? Eu já aproveitei e já desenvolvi a arte para o caderninho do Lucas também, tá bom? O Lu e o Ti já estão com o caderninho personalizado, pelo menos o brochurinha, tá bom? Utilizei até o mesmo estilo aqui do quadriculado, alterei só essa parte que tá aqui na azul, no caso eu coloquei vermelho, fiz preto, aqui estaria azul. Essa tirinha amarela, não sei se tá dando para ver no vídeo, mas tem uma tirinha aqui acinzentada também, tá bom? Então ficaram assim o caderno dos meninos, pessoal. Ficou bem bonitinho, bem personalizado. E esse é o modelo brochurinha, tá bom? Logo eu volto com vocês para mostrar o brochurão como que vai ficar também, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários para mim que eu volto aqui para responder para vocês, tá bom? Muito obrigada. Até os próximos episódios escolares. Valeu, galera. Tchau, tchau.